vinda de Cristo. Quem já ouviu falar dessa doutrina alguma vez? Já ouviu falar, Cristo? Da doutrina da segunda vinda de Cristo? Quem já ouviu falar dessa doutrina? Levanta a mão assim. Não? Então, o que vocês sabem sobre essa doutrina da segunda vinda de Cristo? Eu estou usando o nome segunda vinda de Cristo, já é o nome traduzido. Para eu não, se eu fosse perguntar sobre a parousia, aí que ia atrapalhar um pouco mais. Então, eu já estou trabalhando o nome traduzido. Segunda vinda de Cristo. Quem já ouviu falar isso como doutrina? Isso é impressionante mesmo, porque, inclusive, essa é uma das doutrinas mais fundamentais de toda a Bíblia, especialmente, olha, de toda a Bíblia, porque ela é bem contundente no Novo Testamento, mas lá no Antigo Testamento também, com Daniel, com os profetas apocalípticos, já se trabalhava, já vinha se trabalhando a parousia, né, que é a segunda vinda de Cristo. A profecia de Daniel, ele traz tanto o aspecto da primeira como da segunda vinda, né, do tempo escatológico lá. Então, é uma doutrina que está no Antigo e no Novo Testamento. É claro que no Novo Testamento, muito mais forte, com o próprio Jesus e depois com os apóstolos trabalhando isso com a igreja. É tanto que uma coisa que movia muito o coração da igreja já naquele momento, no início dela, é que a igreja já funcionou muitos séculos com uma ênfase gigantesca na expectativa, na espera iminente da volta de Jesus, da volta, né? Da segunda vinda dele. E é muito do que tu vai ver, que a gente vê, da postura da igreja, da vivência da igreja, da vida da igreja, ela tem como uma das forças motriz da ação da igreja a consciência ou o entendimento da segunda vinda de Jesus. Ou seja, porque a igreja já esperava essa segunda vinda de Cristo de forma iminente, é que ela se lançou, é que ela se lançava para a grande missão de proclamar boas novas. E aí, não é coincidência que a igreja pouco ouve, a gente pouco fala, a igreja pouco sabe acerca disso, pouco entende. Na verdade, muitas vezes isso até assusta. Às vezes esse é um assunto que eu percebo, é minha percepção. Às vezes é um assunto que a gente não vê ela nos anais da mídia, onde se propaga o evangelho, utilizando na instrumentalidade da grande mídia. Não é um assunto de pauta, não é um assunto de vigente. Vemos a igreja, de forma geral, ignorante a quanto a disso, porque não é um assunto que nos interessa. Mas assim como essa doutrina era uma grande base para a impulsão da igreja para a missão de proclamação, a gente vê o recuo da igreja na missão, em relação à missão de proclamar. Eu vejo que tem tudo a ver com a própria ignorância da igreja acerca disso. Então, nós iremos falar durante esse período sobre a parousia, né, que é a segunda vinda de Jesus. A pergunta para nós são duas perguntas. Sejam bem sinceros. Quanto esperam com convicção a segunda vinda de Cristo? De verdade. Pode levantar a mão assim bem alto. Na verdade, isso aqui tinha que ser mais forte do que o gol do Flamengo, entendeu? Na final da Libertadores. Quem espera
segunda vinda de Cristo. Tem que ser assim, uma coisa assim, entendeu? Quando a gente ouvir, Cristo está voltando, tem que ser uma coisa assim, ó. Mas a gente pergunta, Cristo, quantos creem na segunda vinda de Cristo? A mão vai assim, ó, devagarzinho. Assim. Quantos estão esperando a vinda de Cristo? É? Alguns, é boa, Cris. Quantos estão esperando a volta de Cristo? Calma aí. Para não. Sem essa doutrina movendo o nosso coração, a nossa ação vai ser tipo 50% do que deveria na proclamação do Evangelho, na vivência, no desenvolvimento da fé cristã, nessa abnegação da fé. Por que vocês acham que na grande maioria das cartas de Paulo ele se apresentava como forasteiro dessa terra? O que é que Paulo quer dizer quando ele se coloca como forasteiro, ele se autodenomina como forasteiro nessa terra? Isso significa o quê? Consciência da segunda vinda de Cristo. Ele é consciente de que a qualquer momento Cristo iria buscá-lo. Ele ia com Cristo. Ele iria para a eternidade. Então, e fazer com que ele se movia ao máximo, ele acelerasse o máximo possível a missão dele de proclamar o Evangelho. Talvez uma evidência clara, ou aliás, algo que move muito profundamente, para onde nos move muito profundamente a doutrina da segunda vinda de Cristo, é para a proclamação. Porque algo acontece em nós quando esse entendimento chega. No mínimo, quando a gente entende e está na expectativa da segunda vinda de Cristo, uma libertação, um desapego ao materialismo, a coisa e a vida deste mundo, ele tem que acontecer. No mínimo, isso tem que tornar o nosso coração completamente desapegado a esta vida. Então, você já pode começar a medir aí, colocar o termômetro no teu coração o quanto você está esperando, de fato, a volta de Jesus. Mas eu quero, então, quando Paulo ele começa a carta, ele vai falar disso. Mas antes, e o nosso texto, eu quero só usar o texto básico da carta, que está lá no capítulo 5, mesmo, no versículo, na primeira carta, na primeira, né? No versículo 23. Obrigado, Santíssima Silvana. Ele diz que agora que o Deus da paz nos torne santos em todos os aspectos, que o espírito e a alma, o corpo, vos sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer. Isso que? Pois ele é fiel. Irmãos, ore por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santos e tal. Mas é só para... então, esse é o final. Paulo finaliza a carta dizendo, novamente enfatizando, ele vai falar durante toda a carta, dando ênfase muito grande sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo, e ele encerra falando isso. Mas o próprio Jesus, quando você vai lá em Atos 1, quando está iniciando a carta lá de Atos, mais ou menos 40 dias após a ressurreição de Jesus, os seus apóstolos se reúnem, Jesus chega no meio deles, e eles estão reunidos lá no Monte das Oliveiras, e havia chegado o momento de Jesus ascender aos céus.
e porque o trabalho dele já tinha sido completado aqui na terra. Então, naquele momento, então, o texto diz que depois de instruir os apóstolos, Jesus ele ascendeu aos céus e enquanto todos os discípulos ficavam olhando para ele, vendo ele subir, vendo ele ascender aos céus, diz o texto que o anjo apareceu a eles e perguntou, né? Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que é dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ele ir. Então, daquele momento até hoje, se vivencia essa expectativa, essa espera da volta de Jesus. E uma coisa que a gente entende é que o que é certo é que Cristo vai voltar. Amém? Você começa a compreender acerca da doutrina dizendo isso, Cristo vai voltar. No último estudo da carta de Pedro, o que nós vimos lá? Qual era a questão, né? Que era do tempo, né? Alguns diziam para a igreja, lembra do estudo passado? Que é o final da carta de Pedro, capítulo 3, quando a tônica da discussão lá, uma ênfase do texto, é que apareceu alguns zombadores, lembram? Que estavam meio que minando a mente dos irmãos, provocando e zombando, dizendo, vocês dizem que esse Cristo vai voltar, e eu sei que desde que o mundo é mundo, até hoje nunca voltou e o mundo continua o mesmo. Lembra disso, do estudo passado? E aí eles dizendo, então isso aí é um blá blá blá, isso aí. E aí Pedro escreve para a igreja dizendo, Cristo vai voltar. E o tempo em que ele ainda não voltou, é fruto da paciência e da longanimidade de Deus para com os seus filhos que estão ainda perdidos e que precisam ser encontrados. Ou seja, aí eu disse semana passada, ainda bem que Cristo não veio no dia 3 de outubro de 96, ou no dia 4, porque eu só me converti no dia 5. Então ele esperou até depois do dia 5, que era o dia que eu me converti, para ele vir. Agora ele pode vir. Mas ele ainda não veio. Ele não veio no dia 4 de outubro de 96, porque ele estava esperando eu ser achado, eu ser encontrado, eu ser evangelizado, eu ser impactado pelo dínamo poder do evangelho. Então ele não veio por causa da paciência. Então eu sou fruto da paciência e da misericórdia de Deus. Porque se Jesus tivesse vindo no dia 4 de outubro de 96, eu estava na roça. A roça é modo de falar, porque o negócio é brabo, né? Estava na braba. E se você não se converteu também, né, antes desse período, você também estava. E aí o Pedro vai explicar dizendo que a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu por causa da misericórdia e da paciência e da longanimidade de Deus com os seus filhos eleitos que estão ainda perdidos. Ou seja, essa é a razão principal porque precisamos evangelizar as pessoas. Pastor, mas a gente não sabe quem são os filhos de Deus e por isso, então evangeliza todo mundo que Deus te dá a oportunidade. Fala de Jesus, o nosso dever é falar de Jesus para todos. Da nossa família, vizinho, de trabalho, de escola, de faculdade, de tudo. Nosso dever é falar do evangelho, é esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que vai encontrar os eleitos. E aí então, mas o fato é que Cristo vai voltar. Essa é a tônica da fala de Pedro, esta é a fala
que o anjo diz para os discípulos, e essa é a doutrina fundamental que move a vida da igreja. É a doutrina que move, que mobiliza a vida da igreja. É a certeza de que Cristo vai voltar. Quantos cearam aqui esse mês? Aqui na igreja, a ceia do Senhor, quantos? Por que você ceou? Qual é a razão de nós ceiarmos? Bebei, comei deste pão, como meu corpo, simbolizando o meu corpo, fazer e beber do cálice, simbolizando a aliança do meu sangue, fazer isto em memória, até que eu volte. Você ceia por causa da doutrina da segunda vinda de Cristo. Então, a doutrina da segunda vinda de Cristo, ela move a vida da igreja na terra. E sem essa consciência, a mobilidade da igreja na terra é mínima. Então, é certo como a primeira vinda, as profecias bíblicas sobre o nascimento, morte, ressurreição de Jesus e a ascensão se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus, assim será a segunda vinda de Cristo. Então, existem mais de 300 referências bíblicas, proféticas no Novo Testamento, por exemplo, que fala da segunda vinda de Cristo. Tamanha é a ênfase, tamanha é a necessidade que a igreja tem de entender essa doutrina e de absorver essa doutrina. Então, são mais de 300 referências que falam disso. Por exemplo, anotei algumas aqui. João 14:3. Quando eu for, lembra? João 14. E tem a música lá, não se turbe. Vamos lá, vai, Cleus, ajuda aí a turma aí, ministra de novo. Não, esqueci de lembrar, né? Era música boa de cantar. Não se turbe o vosso coração. Pastor, não sei cantar, então lê o texto. João 14:6. Crê em Deus e também em mim, na casa do meu pai, a morada. Ele disse que ele foi fazer o quê? Preparar a morada e ele vai voltar para buscar. João 14:6. Apocalipse 3:11, vem sem demora. Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. 1 Pedro 3:10, lemos semana passada, virá no entretanto como um ladrão no dia do Senhor. E são várias outras. Agora, qual que é a questão sobre a doutrina da parousia? Ou da parúcia, dependendo de como a pessoa quer interpretar, mas o grego é isso, né? É parousia, que é a melhor interpretação. Então, o que é necessário? Eu sei que muita gente às vezes fala dessa doutrina, mas no aspecto da logística, que vai ser assim, vai ser como, pegando esse exemplo, dado a metáfora, vai ser como um ladrão, você não vai ter como se mover, vai ser no piscar de olho, e se ter trabalho em cima desses aspectos. Mas o que é muito, que nós vamos perceber durante a exposição da carta aos Tessalonicenses, é que essa doutrina, a forma como Paulo aborda para os irmãos, tem a ver com a vida prática, com a vida cotidiana da igreja. Essa mostra de que eu entendo e que eu aguardo a volta de Jesus, ela aparece na prática da igreja, no cotidiano dela. Então, no sentido de nos mostrar, ou seja, pela nossa prática, vamos ver os indicadores de alguém que de fato tem essa convicção da doutrina da segunda volta de Jesus. Alguém que realmente tem essa esperança. Quando o apóstolo Paulo fala, na maioria das vezes na carta, da esperança que nos move, em Hebreus também, da esperança que nós aguardamos,
Está falando, é diferente de como nós usamos esperança. Nós usamos esperança de que a vida vai melhorar, né? Esperança de que os problemas vão se acabar. Os problemas de hoje, ou tem esperança de que isso aqui se resolva. Causa na justiça, ou alguma coisa assim. É nesse sentido que nós costumamos usar esperança. Mas a esperança que a Bíblia traz está sempre ligada a essa espera, a expectativa da volta de Jesus, da segunda volta, da segunda vinda. Então é dessa esperança que Paulo vai falar nas suas cartas, especialmente a gente vai ver quem vive essa esperança, ela tem alguns indicadores que na exposição da carta, durante esses meses aí, a gente vai poder entender. E até o porquê que essa carta, porque que essa doutrina, ela é tão fundamental para a igreja. Então, Cristo pode vir para você, ou você pode ir para Cristo. A segunda vinda de Jesus tem esse aspecto. Porque talvez você fique assim dizendo, mas desde que mundo é mundo se fala de Jesus que vai voltar, mas eu acho que ele vai demorar, porque tem algumas coisas assim que, então ele vai demorar. Então, escute bem, a doutrina tem esses dois aspectos. Tem um aspecto da segunda volta de Cristo, literalmente, e tem um aspecto porque ele pode vir para você, ou você pode ir para ele. Os dois aspectos são iminentes, a gente não sabe a hora. Quem que sabe aqui qual é o dia que vai bater as botas, que vai morrer? Alguém sabe? Você não sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Então, ou é nesse sentido da volta mesmo do grande dia, do juízo final, dele vir, ou é no sentido de nós ir, dele nos chamar. Então a questão não está no fenômeno, no grande dia, no evento, está no porquê, no para quê que eu preciso entender a doutrina da segunda vinda, no sentido de estar preparado. Foi sempre nesse sentido que Jesus falou, dando, por exemplo, a parábola da 10 virgens, a parábola dos trabalhadores infiéis. Quando Jesus fala da segunda vinda dele, falando por parábola, ele fala na perspectiva de nós nos encontrarmos o quê? O quê? Como? Preparados, prontos, sendo fiéis. Uma vez perguntaram para umas pessoas, né, lá na época dos monges e tal, e perguntaram, se você morresse hoje, fosse para o céu, e você não... que você soubesse que amanhã iria para a eternidade, o que você faria hoje? Se você soubesse que daqui a um mês ia para a eternidade. Não, eu iria correr e ajudar fulano que eu não tenho ajudado. Outro, não, eu ia pedir perdão, eu ia confessar meus pecados, eu ia me reconciliar com fulano. Aí perguntaram para uma criança, o que é que você faria se soubesse que daqui a um mês... A criança, ela estava brincando lá, né? A um mês você iria para a eternidade. A criança disse assim, eu ia continuar brincando. Apocalipse vai dizer uma coisa que nos chama muita atenção. Ele diz, o impuro continuará sendo impuro, o injusto continuará sendo injusto, e o justo continuará sendo justo na volta de Jesus. A questão da segunda vinda de Cristo, a nuance principal dela é o quanto eu estou pronto, porque eu estou pronto quando eu estou esperando. E porque eu estou esperando, eu estou pronto, eu me preparo, eu estou em vigilância. Por isso que Jesus diz no final da parábola da 10 virgens o quê? Vigie e ora, porque você não sabe a hora.
eu estou fazendo a coisa certa, então eu vou continuar fazendo a coisa certa, cada vez mais certa, porque ele pode vir a qualquer hora. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu estou sendo o que eu tenho que ser, então eu vou continuar sendo e fazendo o que eu tenho que fazer e sendo o que eu tenho que ser, porque ele volta a qualquer hora. Então, a tônica da segunda vinda de Jesus paira sobre a questão de estarmos preparados e prontos para quando isso chegar, porque ela tem esses dois aspectos, tanto dele vir até nós, ou de nós irmos até ele. É, irmã Isabel? E aí a gente não sabe a hora, né? Não sabe a hora. Quanto de nós não ficou super, ultra, mega surpresos com partidas de pessoas que estavam ao nosso redor nesse período de Covid? Eu fiquei. Com algumas pessoas eu fiquei completamente impactado, assim, sem compreender. E eu só fui buscar razão nisso, nesse aspecto do momento. Só fui buscar entendimento e segurança e paz quando eu fui para a presciência e soberania de Deus. Quando eu olho para a soberania e para a presciência de Deus, aí eu encontrei paz e conforto no espírito para entender as perdas de pessoas. Como assim, fulano? Como se explica? Pelos estudos fenomenológicos da Covid, né, da infecção, da pandemia, não foi possível. Porque esses estudos científicos mais apurados diziam que o perfil para quem ia ser morto pelo Covid é isso. E aí a gente olha para todo lado, não encontra a razão. Como que vai encontrar? Não tem como, não se encaixa no perfil de algum. Em nenhuma lógica científica, porque fulano morreu de Covid. Só tem uma. Pela soberania e presciência de Deus. Que é um dos aspectos da segunda vinda. Ele pode vir até vós, ou nós podemos ir até ele. Isso é qualquer hora. Então, a igreja de Tessalônica, ela vivia, porque o que movia ela, inclusive, a estar nessa expectativa, que alimentava a própria doutrina no coração da igreja, é que também tinha um contexto, né, de perseguição. A igreja vivia ameaçada, né, o tempo todo. Versículo 6 do primeiro capítulo, ele diz: irmãos, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, desde o 4, quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito de Deus deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês a seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Foi em meio ao sofrimento que aqueles irmãos lá em Tessalônica, era uma pequena cidade, né, que era pertencia ao Império Romano, uma pequena comunidade, e as pessoas foram recebendo o evangelho e foram se convertendo em meio a sofrimento, e à medida que eles iam se convertendo, eles iam sendo perseguidos. E Paulo, é nesse contexto que Paulo, inclusive, tem a preocupação de trabalhar com eles a doutrina da segunda vinda, para que eles tivessem uma esperança em algo muito maior do que qualquer sofrimento que eles estivessem passando. Uma esperança em algo muito maior do que qualquer perseguição, do que qualquer problema. Você sabia disso? Que o resultado da segunda vinda de Cristo é muito maior do que qualquer tribulação que estejamos passando agora, qualquer perseguição, qualquer maldade, qualquer problema que estamos vivendo, que gera dor em nós. Mas a segunda vinda, o resultado disso, de pertencermos já à eternidade, suplanta tudo isso junto. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos na tribulação, porque o resultado, o pós-tribulação,
que é a consolação na eternidade, que é a esperança que está em nós, da vinda de Jesus, é maior. A alegria que nós iremos desfrutar da segunda vinda dele é incomparavelmente maior do que o sofrimento e a dor da tribulação de hoje. Você vai percebendo em quais aspectos o entendimento da doutrina da segunda vinda de Jesus faz toda a diferença na vida do cristão hoje, inclusive, né? Então, daí a preocupação de Paulo de trabalhar com eles esse assunto. Lá no versículo 2, no versículo 19 do capítulo 2, ele vai dizer assim: afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, sim, vocês. Vocês são nosso orgulho e nossa alegria, porque antes ele vai reforçar o fato de que eles mesmo naquele sofrimento e estando tão novos na fé, mas já apresentavam grande certeza, grande convicção. A forma como eles viviam a fé fazia com que Paulo tinha essa alegria e essa certeza de que eles estavam realmente movidos pela esperança. A pergunta talvez que a gente possa fazer nesse momento aqui, para a gente aplicar a nossa vida, a nossa forma como nós estamos vivendo e encarando as dificuldades e o problema, e acima de tudo, desenvolvendo a nossa fé, ela mostra que estamos balizados nessa esperança, que é essa espera de Cristo voltar? Isso é uma pergunta, é claro que é uma pergunta retórica, mas você precisa refletir nisso também, né? Para você perceber que impacto isso traz para a tua vida. E aí no capítulo 3, no 13, diz que ele fortaleça o coração de vocês numa santidade sem falha diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, o termo já mostra que o significado da segunda vinda diz desse estar presente, ou seja, por isso que a gente comecei falando desse estudo, dizendo que a coisa mais certa é Cristo vai voltar. Não importa o tempo, não importa a logística, o fato é que ele vai voltar e é isso que deve mover toda a nossa vida. E aí, qual que é o como devemos? Que quando a Bíblia diz que, como eu falei, toda a preocupação de Paulo é para que eles estivessem esperando a volta de Cristo, e aí a própria carta vai dizer qual é a razão, como é que se identifica ou se caracteriza alguém que espera, que está vivendo essa esperança da volta de Jesus. Uma é que, pegando o texto que ele diz lá, né, no versículo 1, no 2, no capítulo 1, 2 e 4, também ele vai usar essa expressão: fiquemos sóbrios, revestido a armadura da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Então esse é o grande apelo da doutrina que Paulo está trabalhando na igreja. A espera da vinda do Senhor, isso perpassa não só as cartas aqui, a primeira carta de Tessalonicenses, mas várias outras cartas, não só de Paulo, como a gente viu também na carta de Pedro. Capítulo 3 era todinha a ênfase principal, era essa doutrina. Então, isso foi ensinado para a igreja ao longo dos anos, porque sempre a igreja teve necessidade de aprender e compreender profundamente isso, porque é isso que move a vida da igreja. Ou seja, em termos práticos, por que a gente precisa evangelizar a Nilva? Por que Nilva? Responde de pronto assim, para tirar 10. Por que precisamos evangelizar? Porque Jesus está voltando. Por que precisamos discipular as pessoas, fortalecer a fé delas? Por quê? Por que, Sarinha? Porque Jesus está voltando.
Por que a gente precisa transformar esse mundo, investir para que as pessoas sejam transformadas por esse evangelho? Que Jesus está voltando. Por que a gente precisa nos dar a nossa vida, nosso sangue, o nosso rim, para que o evangelho seja proclamado? Porque Jesus está voltando. Porque todas essas coisas você só vai poder fazer aqui, na terra. Lá na eternidade você não vai ter como evangelizar. Só se você tivesse como ir para o outro lado. Mas o anjo disse que não pode. Você não pode passar para o outro lado, porque lá, quando chegar na eternidade só vai estar salvo, né, Miguel? Só vai estar gente transformada, não é preciso mais evangelizar. Precisa mais discipular, não precisa mais investir em pessoas. Na verdade, a gente nem vai ter, lá não vai ter espaço para decepção, para frustração. Não vai ter espaço. Então, ó, o momento de se frustrar, decepcionar é aqui. Que é quando você investe em pessoas, que é quando você caminha com pessoas, você vai viver, ter essas experiências é aqui. Imagina você chegar lá no céu e alguém fizer essa entrevista com você. E aí, Diego? Se decepcionou com alguém? Não, foi tranquilo. Te frustrou com alguém? Não. Desanimou com alguém? Não. Eu tenho até medo do que o anjo possa dizer depois. Cai fora daqui, cara. Isso aqui não é teu lugar, não. Tu não fez nada disso, tu não foi impactado por nada disso, então algo de errado não está certo contigo. Então você está preparado para ir? Aí eu quero finalizar acerca disso usando a própria parábola, porque nós vamos, esse é a tônica da primeira carta, então, e aqui é só uma introdução para que vocês compreendam, a gente compreenda o que vai vir, com os nossos debatedores, nossos pregadores. Mas eu quero encerrar essa minha palavra balizado, lendo com vocês lá em Mateus. E você abre a tua Bíblia lá em Mateus. Capítulo 25. Que é a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: veja o noivo, está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dei-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e compre o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo e o noivo chegou, então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Então, o que Jesus ensina nessa parábola? Ele está ensinando sobre a doutrina da segunda vinda dele. A doutrina da parousia, e ele exemplifica, ele ilustra com essa parábola, e a tônica dela é: estejam preparados. Como é que alguém está preparado para a volta de Jesus? Qual é o indicador que alguém está pronto para a volta iminente de Jesus, tanto no aspecto
grande dia do julgamento, quanto dele vir até nós, ou no aspecto de nós irmos até ele. Ou seja, a gente morrer, você não sabe o dia e a hora. Então, o que é que nos deixa preparado? Então, essa parábola nos traz alguns desses indicadores que são importantes a gente prestar atenção neles, né? Diz aqui, quem vai estar preparado para a volta de Jesus? Quem é que vive nessa esperança da volta de Jesus? Aí o texto qualifica aqui como pessoas sensatas, que vive de forma sensata, que vive em cima do bom senso, que vive de forma prudente. Então, essas são características consolidadas na vida de alguém que tem a esperança de que Cristo vai voltar, de que vive debaixo dessa esperança. Então, isso vai ser traduzido na forma como ela se relaciona com as pessoas. Isso vai ser traduzido na forma como ela se engaja no serviço do reino, como ela vive o reino e como o reino é visto através da vida dela. Então, da forma como eu expando o reino, na forma como eu desfruto do reino, na forma como eu proclamo esse reino, essa sensatez, essa prudência, esse bom senso vão aparecer exatamente nessas formas. Mas se eu não estou focado nisso, se a minha vida não está voltada para essa expansão do reino, para a vivência no reino, para desfrutar do reino, então eu não estou vivendo uma vida de bom senso, eu estou sendo insensato, porque eu estou gastando a minha vida em outras coisas, nas coisas desta terra, por exemplo, desta vida, esquecendo de que a qualquer momento Jesus vai voltar e eu vou estar vivendo de forma insensata, porque a minha vida não está sendo canalizada, o sentido dela não é a vida no reino, mas a vida na terra ainda. Estou preso, eu fui seduzido por essa vida terrena, material, e aí eu fiquei preso, eu me envolvi demais com esse mundo, e agora tudo que eu faço, a minha vida está canalizada para as coisas deste mundo. Isso é insensatez. Isso é viver de forma insensata, tolo. Jesus diz isso para o homem que ele conta a história do homem que ele pergunta: por que você está acumulando toda essa riqueza? Olha, por que esse celeiro está tão cheio? Por que tu está investindo toda a tua vida em acumular, trabalhar e acumular? Para quem se tu morrer hoje, para quem isso tu vai deixar? Aí Jesus já mesmo na história ele diz: louco, hoje mesmo pedirá a tua alma. E o que adianta você perder a tua vida investindo nisso, e agora quando te pedir a tua alma, quando te pedir conta da tua existência, para quem que isso vai ficar? Então Jesus vai nos ensinar que o maior investimento da nossa vida é quando nós investimos a nossa vida no reino dele, vivendo de forma sensata e prudente. Isso vai ser evidenciado na forma como eu me dedico na proclamação do reino, no desenvolvimento da minha fé, no investimento na vida de pessoas, no serviço que eu presto no reino. É nisso que vai aparecer o quanto eu estou sendo sensato ou tolo, prudente ou imprudente. Eu estou tendo bom senso. Então, algumas pessoas são como essas 5 virgens imprudentes. Eles ficam apostando no jeitinho, que na última hora dará-se um jeito e ele estará entrando na eternidade. Jesus volta, então ele consegue dar um jeitinho na última hora e ser aceito. Não é assim que funciona. Então, a minha esperança, viver a esperança da volta de Jesus, ela começa hoje, ela começa ontem, ela é no meu dia a dia.
é como eu invisto a minha vida. Amém? Que o Senhor nos encontre vivendo de forma prudente. Que o Senhor nos encontre vivendo com bom senso. Que o Senhor nos encontre vivendo de forma sensata. Que o Senhor, de fato, porque é claro que, por sermos imperfeitos, algum momento a gente oscila. Todas elas foram encontradas sonolentas e dormindo. Mas aí, quando viu o grande grito, que na hora em que elas não esperavam, todas se levantaram para ir ao encontro do noivo, mas só as que estavam vivendo prudentemente tiveram condições e foram aceitas por ele. Então, que o Senhor nos ajude a viver essa prudência, esse bom senso e toda essa sensatez no seu reino, querido. Em que você tem investido a tua vida? Fiz algumas perguntas aqui para a gente levar como reflexão mesmo. Para a nossa reflexão. Primeiro, o que a segunda vinda de Cristo representa para você? Seja bem sincero para que você seja inquietado no nível certo. E o Espírito Santo tem a abertura de inquietar você para fazer você crescer nisso. O que a segunda vinda de Cristo representa para você? De verdade, como isso influencia a tua vida e a tua vivência no dia a dia? Por onde você anda? Como está a tua esperança pelo Senhor? É uma espera ativa ou é uma espera alienada, ignorante? Te faço essa pergunta. E se o Senhor voltasse hoje, ou você morresse hoje, você estaria preparado para se encontrar com o teu Deus? Que o Espírito Santo nos faça refletir de forma sincera e profunda em todas essas questões e nos dê resposta de forma que o nosso coração seja movido para Ele e para que a nossa vida seja para Ele e por causa dEle. Amém? Feche teus olhos. Prepara teu coração. Serão terças-feiras magníficas, tenho certeza. O Senhor vai utilizar nossos debatedores, nossos pregadores, de forma secundária, porque de forma primária Ele vai usar a sua palavra. A carta aos Tessalonicenses trouxe um impacto gigantesco, fervoroso, abalador para as estruturas da igreja de Tessalônica, no sentido de mover aquela igreja para um nível muito alto de envolvimento com Cristo, com o reino de Deus. E a minha esperança, a minha espera no Espírito Santo é que Ele faça o mesmo conosco nesses dias. Sejamos impactados pelo Espírito Santo por meio desse ensinamento, de forma que a gente mude, que a gente mude de nível para a glória do nosso Deus. Que esses ensinos e que essa consciência verdadeira acerca da volta de Jesus nos impulsione para uma vida de dedicação, de abnegação, de sensatez diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a aplicar isso na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos.